Carteado com K apresenta Bride. Para jogar Bride, precisamos de um baralho francês com 52 cartas, ou seja, não usaremos os coringas. Em Bride, a ordem das cartas da maior para a menor é As, Rei, Dama, Valete e depois do 10 ao 2. Ou seja, o As é a carta mais forte e o 2 a mais fraca. Jogamos Bride em 4 pessoas, que formam duas duplas. Os jogadores de cada dupla se sentam de frente um ao outro. Costumamos chamar de dupla norte-sul e dupla leste-oeste. Para formar as duplas, embaralhamos as cartas e cada pessoa vira uma. As duas cartas maiores formam uma dupla e as duas menores a outra dupla. Quem tirou a carta de maior valor será o primeiro carteador. Bride é um jogo de vazas, cujo objetivo principal é fazer com que sua dupla ganhe mais pontos do que a dupla adversária. Uma vaza é composta por 4 cartas baixadas na mesa, sendo uma de cada jogador. E vence a vaza quem tiver baixado a carta de maior valor, levando em consideração o naipe trunfo determinado pelo leilão que veremos mais adiante. Qualquer carta do naipe de trunfo é sempre mais poderosa que qualquer carta de outro naipe. Vamos ver alguns exemplos de vazas. Aqui o naipe trunfo é copas. Norte joga uma dama de paus, leste joga um rei de paus. O sul não tem paus e joga um 3 de copas. Oeste joga um 4 de paus. O jogador sul ganha, apesar de ter colocado a carta de menor valor, o 3, pois ela é do naipe de trunfo escolhido para aquela mão, o naipe de copas. Mas o jogador somente pode jogar uma carta de naipe diferente do naipe que iniciou a vaza se ele não tiver nenhuma carta daquele naipe. Mais um exemplo, uma vaza agora sem naipe de trunfo. Norte joga um rei de ouros, leste joga um as de ouros, sul um 3 de ouros e oeste não tem ouros e joga um 6 de espadas. Aqui o jogador leste ganha com seu as de ouros. Um último exemplo com espadas sendo o naipe de trunfo. Norte começa jogando uma dama de copas, leste deve seguir copas e joga um as de copas. Sul joga um 5 de espadas, pois não tem copas. Oeste joga um 7 de espadas, pois também não tem copas. Espadas era o naipe trunfo, então o oeste com seu 7, que é maior que o 5, ganha essa vaza. Uma mão de Bride é composta sempre por 13 vazas, pois temos 52 cartas que são distribuídas entre os 4 jogadores. Podemos dizer que o Bride é formado por 2 grandes partes. O leilão, no qual são escolhidos o naipe trunfo, ou um jogo sem trunfo, e onde é fixado o contrato de quantas vazas a dupla vencedora do leilão deverá fazer. Seguido do leilão vem o carteio, que é a fase na qual as 13 vazas acontecem. Iniciando uma rodada de Bride. O carteador embaralha as cartas, quem está à sua direita corta e em seguida o carteador distribui as 52 cartas uma a uma, começando sempre pelo jogador à sua esquerda. Na próxima rodada, o carteador será quem estiver à esquerda do carteador atual, tudo sempre rodando em sentido horário. Cada jogador recolhe suas cartas, somente ele as vê e as organiza em sua mão. A princípio do maior para o menor naipe e dentro de cada naipe da maior para a menor carta. A ordem dos naipes da maior para a menor é espadas, copas, paus e ouros, sendo que espadas e copas são chamados de naipes ricos, paus e ouros de naipes pobres. Eu vou deixar tudo aberto aqui para que você possa acompanhar cada detalhe. Leilão e contrato. Todos os jogadores já estão com suas 13 cartas e a primeira coisa que precisamos fazer é definir qual será o naipe trunfo dessa mão de Bride ou se teremos uma mão sem trunfo. Para isso, os jogadores analisam suas cartas e dão lances no melhor naipe para sua dupla. Vamos ver como o leilão ocorre. Mas antes vamos falar da pontuação que está na mão do jogador de Bride. Já vimos a ordem das cartas, do As até o 2, sendo o As mais forte e o 2 a mais fraca. E em Bride, apenas as 4 cartas mais fortes de cada naipe recebem um valor simbólico para que se possa avaliar a força das cartas em posse de cada jogador. Cada As vale 4 pontos, cada Rei 3 pontos, a Dama 2 pontos e o Valete 1 ponto. As demais cartas não valem ponto algum. E como no baralho temos 4 cartas de cada, somando todos os valores, a pontuação máxima é 40.
É com base na análise da pontuação da sua mão e no balanceamento da quantidade de cartas de cada naipe que o jogador dá seus lances no leilão. O leilão do bridge acontece como qualquer outro leilão. Os lances vão sendo dados e quando ninguém mais quer aumentar o lance, o leilão encerra. Essa tabelinha vai nos ajudar a entender a ordem dos lances. Temos sempre um total de 13 vazas. Metade seria 6,5, mas não temos fração aqui. Então ganhar 6 vazas não vai lhe trazer a vitória. E essas 6 primeiras vazas são chamadas de book. As apostas do leilão começam a partir do book, ou seja, a partir da 7ª vaza. Mas ao invés de falarmos vamos ganhar 7, 8, 9 ou até 13 vazas, falamos apenas o excedente do book. Ou seja, se acharmos que vamos ganhar 7 vazas, falamos que ganharemos apenas uma, pois está implícito que é 6 do book mais uma. Se nossa declaração for para 9 vazas, falamos 3, pois 6 são do book. E com isso, a declaração máxima é de 7, que significa ganhar as 13 vazas. 6 são do book, mais 7 declaradas. Além de falar a quantidade de vazas que pretendemos ganhar, também devemos escolher o naipe de trunfo, pois nossa declaração diz que vamos ganhar tantas vazas se este for o naipe de trunfo, sendo que também é possível escolher jogar sem trunfo. Vamos olhar a tabela com a ordenação dos lances. Note que em cada linha temos a ordem dos naipes do menor para o maior: paus, ouros, copas, espadas e por último o sem trunfo, que é considerado maior que qualquer naipe. Então, para aumentarmos o lance, podemos usar um naipe mais forte mantendo a quantidade de vazas, ou manter o naipe e aumentar a quantidade de vazas, ou misturar as duas coisas desde que nosso lance seja maior que o lance anterior. Por exemplo, se o leilão está em 2 copas, o próximo lance pode ser 2 espadas ou 2 sem trunfo, ou então qualquer naipe das linhas abaixo: 3 paus, 4 ouros, 3 sem trunfo, etc. Durante o leilão, cada jogador deve falar na sua vez, e ele pode dar um lance ou dizer passo. Além disso, o jogador pode dizer dobro para um lance feito pelo adversário, e o adversário pode dizer redobro. Dizer dobro significa duvidar que o contrato seja cumprido, mas se for cumprido, os pontos referentes serão computados dobrados. Porém, se o contrato não for cumprido, as multas serão computadas dobradas. E se durante o leilão alguém falar redobro, os pontos serão multiplicados por 4. E se por acaso os 4 jogadores já começarem passando, as cartas são recolhidas, embaralhadas e redistribuídas. Vamos ver um leilão acontecendo em uma mão simulada de bridge. O primeiro a dar o lance é o carteador e segue depois em sentido horário. Oeste foi nosso carteador e é ele quem dará o primeiro lance. Vamos contar os pontos de sua mão. Ele tem 14 pontos e 5 cartas de copa, sendo 3 delas grandes: o as, o rei e o valete. Seu lance será em 1 copas. Os lances acontecem em sentido horário, então agora é a vez do norte, que tem 13 pontos. E 5 cartas de espadas, sendo 2 delas grandes, o as e a dama. Seu lance então será em 1 espadas. O jogador leste tem apenas 5 pontos, mas como seu parceiro começou com copas e ele tem 4 cartas de copas, ele apoia e dá o lance em 2 copas. Vez do sul, que tem apenas 8 pontos, seu parceiro norte deu o lance de 1 espadas. Sul pode apoiar sua dupla, pois tem 4 cartas de espadas e dá um lance de 3 espadas. Na sequência, os outros jogadores passam e o leilão se encerra. O contrato foi então fechado em 3 espadas. O objetivo da dupla que ganhou o leilão é cumprir esse contrato, ou seja, norte-sul deve ganhar pelo menos 9 vazas. E o objetivo da outra dupla, leste-oeste, é fazer com que o contrato não seja cumprido, e para isso precisam ganhar pelo menos 5 das 13 vazas. Apesar do sul ter dado o lance que ganhou o contrato, foi o jogador norte o primeiro da dupla a declarar espadas, então norte será o nosso declarante. O jogador à esquerda do declarante começa a primeira vaza. Leste começa abaixando o 4 de paus. O outro jogador da dupla que ganhou é considerado morto ou dummy, e ele deve abrir todas as suas cartas na mesa à sua frente. Durante as vazas, quem selecionará a carta a ser jogada será sua dupla, o jogador chamado de declarante. Então, no nosso exemplo, norte é o declarante e sul será o morto e deve expor suas cartas.
Continuando então a vaza, o jogador norte pega a carta rei de paus do jogador sul e joga. Agora é a vez de oeste, que vai jogar seu 10 de paus. Norte coloca a última carta dessa vaza, um 5 de paus. O jogador sul com seu rei de paus ganhou a vaza. Quem ganha a vaza recolhe as 4 cartas e as coloca viradas para baixo perto de si, para mostrar que ganhou uma vaza. As próximas devem ser colocadas cruzadas para ficar mais fácil a contagem de vazas no final do jogo. Quem ganha começa, então o sul começa agora colocando um valete de espadas. Na verdade, quem está manipulando as cartas é o jogador norte. Oeste coloca um 7 de espadas. Agora o norte coloca o 2 de espadas. E por fim, o leste coloca um 5 de espadas. Novamente, o jogador sul foi quem ganhou a vaza. Ele recolhe tudo e coloca cruzado em cima da vaza anterior. E já começa uma nova vaza, colocando agora o 10 de espadas. Ele está se livrando de todas as cartas de trunfo. O jogador oeste coloca o 8 de espadas, o norte o 3 de espadas e agora, por fim, o leste não tem espadas, vai jogar um 2 de copas. Novamente, sul ganha a vaza, recolhe as cartas e vai começar a próxima vaza. Sul novamente começa a vaza colocando seu 6 de espadas. O jogador oeste coloca seu rei de espadas, o norte o as de espadas e o leste, como não tem espadas, vai colocar seu 6 de copas. Quem ganhou a vaza agora foi o jogador norte. Recolhe as cartas e começa uma nova vaza colocando seu 3 de ouros. Leste com 7 de ouros, o sul coloca o as para ganhar a vaza e o oeste o 8 de ouros. Sul então ganha a vaza, recolhe as cartas, coloca de novo cruzadinho e começa uma nova vaza. Com 10 de ouros. Oeste coloca a dama para ganhar, mas o norte coloca o rei e acaba ganhando. Leste coloca apenas o 2 de ouros. Norte ganha, recolhe tudo, começa a nova vaza. 4 de ouros. Leste 6 de ouros. O sul vai cortar colocando seu 9 de espadas, que é uma carta trunfo. E ele só fez isso pois ele não tinha carta de ouros. Oeste coloca seu 9 de ouros e quem ganha essa vaza é o sul com o 9 de espadas, a carta trunfo. Ganhou, começa novamente. 2 de paus, oeste valete de paus, o norte o as de paus e o leste o 7 de paus. O norte ganha com o as de paus. Recolhe tudo, guarda a vaza e começa a próxima, colocando um 6 de paus. Leste coloca o 8, o sul coloca um 3 e o oeste um 4 de copas, pois não tinha paus. Dessa vez quem ganhou foi o leste, que começa a nova vaza. Valete de ouros, sul 3 de copas, oeste 10 de copas e o norte coloca o seu 5 de ouros. Ouros é o naipe mandante da vaza, norte tem ouros, ele deve colocar. Leste ganha sua segunda vaza, recolhe e começa a próxima. Vai colocar a dama de paus, 5 de copas, valete de copas e o 9 de paus para seguir o naipe mandante. Leste ganha novamente e começa agora com sua dama de copas. O sul coloca seu 7 de copas, o leste o rei, mas aí o norte coloca o 4 de espadas, que é uma carta trunfo, ganhando a vaza. Então, o norte recolhe tudo e faz a próxima vaza. Dama de espadas, 8 de copas, 9 de copas, as de copas. Espadas era o trunfo, ganha a vaza. A quantidade total é a soma das vazas da dupla. Então, a dupla norte e sul, vamos ajeitar aqui. Norte fez 5 vazas, sul mais 5 fizeram um total de 10 vazas, enquanto o leste fez apenas 3 vazas. Norte e sul conseguiram cumprir o contrato. Falaram que ganhariam 9 vazas e ganharam 10. Agora vamos entender a parte de pontuação. À direita tem uma tabela resumo com toda a pontuação. Há 2 formas de conseguir pontos: cumprindo seu contrato ou quando a dupla adversária não cumpre o contrato dela.
O primeiro objetivo que a dupla deve ter é o de fazer game. Um game é quando a dupla consegue fazer 100 ou mais pontos por vazas declaradas e cumpridas. Qualquer outro ponto de penalidade ou bonificação são anotados, mas não contam como game. Para o game, cada vaza contratada vale 20 pontos para os naipes pobres, ouros e paus, 30 pontos para naipes ricos, copas e espadas, e 40 pontos na primeira vaza em 100 trunfo e 30 para as demais. É possível fazer game em uma única mão ou na soma de duas ou mais mãos. Mas se, por exemplo, Norte e Sul tem 60 pontos de game na primeira mão, Leste e Oeste ganha a segunda mão fazendo 120 pontos, Leste e Oeste faz o primeiro game, e os pontos acumulados de game de Norte e Sul são desconsiderados, ou seja, para fazer um game, Norte e Sul deve começar a pontuar novamente. Quando uma dupla faz seu primeiro game, ela fica vulnerável, e toda a pontuação de bonificação e penalidade tem um valor diferenciado. O jogo acaba quando uma das duas duplas fizer 2 games. Dizemos que esse tipo de jogo é um jogo melhor de 3. Os pontos de games são marcados em uma tabela, juntamente com bonificações e penalidades. Essa tabela é dividida em 4 partes. À esquerda ficam os pontos da dupla Norte-Sul, à direita da dupla Leste-Oeste. Na parte de baixo marcamos os pontos dos contratos para conseguir os games e na de cima os bônus e pontos extras. No nosso exemplo, o contrato foi de 3 espadas e a dupla Norte-Sul cumpriu o contrato, marcando 90 pontos. Na linha de cima, deve marcar 30 pontos da vaza extra em espadas, contratou 3 e ganhou 4. Simulando mais algumas mãos de bridge para você entender a pontuação. Norte-Sul cumpre o leilão de 2 paus, marcando 40 pontos na parte de baixo e como faz mais 2 vazas extras, marca 40 pontos na parte de cima. Norte-Sul atingiu 130 pontos e fez seu primeiro game, ficando vulnerável. Traçamos uma nova linha para iniciar a pontuação do próximo game. Norte-Sul declara 4 copas, mas Leste-Oeste dobra e vence, pois Norte-Sul fez apenas 3 vazas. Leste-Oeste ganha então 200 pontos, pois Norte-Sul estava vulnerável. Leste-Oeste declara 4 espadas e só consegue cumprir 3. Norte-Sul ganha 50 pontos, pois Leste-Oeste não está vulnerável e Norte-Sul não dobrou. Norte-Sul declara um 100 trunfo e cumpre, marcando 40 pontos abaixo da linha. Agora só falta 60 para fazer um game. Leste-Oeste declara e cumpre 3 sem trunfo, marcando 100 pontos abaixo da linha, 40 da primeira vaza, 30 da segunda e mais 30 da terceira. Com isso faz seu game e traçamos uma nova linha horizontal. Os 40 pontos do Norte-Sul não valem mais para um novo game. A dupla deve começar tudo novamente. E agora as duas duplas estão vulneráveis, pois cada uma já ganhou um game. Norte-Sul declara 2 espadas e Leste-Oeste dobra, mas Norte-Sul ganha apenas 5 vazas no total, ficou devendo 3. Então, Leste-Oeste marca 800 acima da linha. Estão vulneráveis, a mão foi dobrada, 200 pontos da primeira vaza não cumprida, 300 da segunda e mais 300 da terceira. Norte-Sul declara e cumpre um pequeno slam em ouros. Pequeno slam é o nome dado ao contrato de 6 vazas. E grande slam é o nome dado ao contrato de 7 vazas. Cada vaza de ouros, que é um naipe pobre, vale 20 pontos, então Norte-Sul marca 120 pontos abaixo da linha. E marca também a bonificação de 750 por ter feito um pequeno slam estando vulnerável. Norte-Sul nessa jogada com seus 120 pontos, seu segundo game, ganha também a bonificação de 500 pontos do Huber. Ganhou 2 de 3. O jogo termina e agora é hora de fazer a soma da pontuação geral. Somamos todos os valores que estão acima e abaixo da linha. Então, somando tudo, Norte e Sul ficou com 1.660 pontos. E Leste-Oeste fica com 1.100 pontos. Descontamos os 1.100 pontos que Leste-Oeste fez dos 1.660 pontos de Norte e Sul. E dessa forma, Norte-Sul ganha por 560 pontos. Agora é hora de começar uma nova rodada e eu sugiro que vocês troquem as duplas.